Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai ver o perfil de questão da UERJ. A prova da UERJ é composta por 60 questões e 5 delas são de espanhol. Essas 5 questões de espanhol, todas são baseadas em um único texto, que varia entre 25 e 35 linhas, não muito mais, não muito menos do que isso. E o perfil dessas questões são questões que se baseiam em interpretação do texto, mas também incorrem em entendimento do sentido de algumas palavras em contextos específicos do texto. Algumas questões a gente tem que realmente ler o texto inteiro para poder responder, algumas a gente não precisa ler o texto. A própria questão em si, ela é independente de você precisar voltar para ler. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma passada nas questões da prova da UERJ, do primeiro exame de qualificação em 2017. Dá uma olhada nas questões aí. A gente vai fazer junto as questões, mas antes disso, dá um pause no vídeo, lê o texto e dá play de novo. Agora que você leu o texto, vamos contar um pouquinho sobre ele antes da gente partir para as questões. Esse texto é uma releitura da história clássica da Chapeuzinho Vermelho, na qual a história permanece muito parecida até o meio, e do meio para o final ela muda completamente o que a gente conhece da história clássica e traz algumas críticas sociais e que realmente te fazem pensar sobre como hoje em dia a gente tem relações sociais diferentes, mais avançadas do que as daquela época do conto da Chapeuzinho Vermelho clássico. Dito isso, vamos partir para as questões. Nas questões da UERJ, o enunciado é em espanhol, diferente do Enem, que é o enunciado em português. E a gente tem 4 alternativas na UERJ em vez de 5, que aumenta a nossa chance de acerto, né? Então, a questão 17, vamos ler a questão e a gente comenta ela. Uma das versões do clássico infantil Chapeuzinho Vermelho termina com a morte do lobo mau, como um castigo por tudo que ele tinha feito contra a menina e sua avó. Em respeito à versão clássica, a nova versão da história se caracteriza pela seguinte característica. Essa questão te pede o quê? Te pede para correlacionar o texto que você acabou de ler com a história da Chapeuzinho Vermelho, que é clássica e todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que acaba. Então vamos pensar nas alternativas. A. Subversão. B. Veracidade. C. Incoerência. D. Alongamento. Vamos olhar para essa alternativa D. Alongamento. Alongamento seria, obviamente, você alongar a história da Chapeuzinho Vermelho. Você continuar a história ou você torná-la mais longa. Realmente, pelo que o texto disse, não é o que aconteceu. É somente uma outra narrativa diferente da história original. Vamos olhar as outras alternativas. C. Incoerência. Incoerência, ele está falando que esse texto não tem a ver, não é coerente com a história original. É uma alternativa que você pode pensar, porque realmente a história é diferente e não se parece com a história original. Mas vamos continuar com as alternativas. Letra B, veracidade. Essa alternativa é de cara, dá pra ver que ela é falsa porque não corresponde à realidade da Chapeuzinho Vermelho, da história clássica, né? Essa história que foi contada, realmente uma não é igual à outra. Então essa alternativa também está eliminada. E a alternativa A, subversão. Primeiro a gente pensou que a C podia ser a certa, né? Agora a A é a outra que compete com ela. Mas a alternativa certa é a letra A, subversão. Por quê? No texto você está tendo uma releitura, mas uma releitura bem crítica da própria história original. E ela inclusive está adicionando elementos bastante contemporâneos de críticas sociais, crítica ao machismo, crítica a outras questões, que realmente subvertem, vamos dizer assim, a história original, que não tinha esse sentido mais crítico. Então, essa é a alternativa certa, letra A. Questão 18. No texto, os personagens dialogam com diferentes graus de formalidade. Quanto ao uso das formas de tratamento, se encontra uma marca de formalidade no seguinte fragmento. Então, essa questão pede para você identificar a formalidade do tratamento. É um pouco mais gramatical, porque as palavras que são utilizadas para tratamento formal são típicas, né? Envolve alguma interpretação também do contexto da frase. Mas vamos olhar as alternativas. Letra A. Na letra A, essa frase tem a seguinte palavra,
te, no início da frase logo, né? Abuela te traído. Essa te é um pronome da segunda pessoa, que em espanhol a segunda pessoa é sempre informal. Primeira pessoa é o yo, segunda pessoa é o tu, e terceira pessoa é o él ou usted. Esse usted é utilizado pro formal em espanhol. Então, a gente vai ver que a alternativa A está errada. A alternativa B. A última palavra da frase é a palavra querida. E no contexto da frase, a gente percebe que isso é um vocativo, ou seja, a palavra que alguém está usando para chamar aquela pessoa. E alguém que chama alguém de querida realmente não está sendo formal. Inclusive é um vocativo carinhoso. Então, essa alternativa também está eliminada. A alternativa C. A última palavra da frase também está em segunda pessoa. Esse S do tienes é um marcador de segunda pessoa no espanhol. Ou seja, mais um verbo que, por estar em segunda pessoa, indica informalidade e por isso não é a alternativa certa. Então, a certa só pode ser a D. Na D, a gente encontra a palavra usted no singular em espanhol. Ou seja, a alternativa certa é a D. Questão 19. Em seguida, colocou a camisola da avó e se encolheu na cama. Linha 13. A expressão sublinhada introduz uma ideia de causa, tempo, finalidade ou concessão. Se a gente analisar a frase, essa expressão a continuação passa uma ideia de, como sugere mesmo o nome, continuidade. A gente pode substituir por uma expressão como em seguida, posteriormente, logo depois, que o sentido continua mantido. Então, essas palavras que a gente falou aqui realmente dão uma ideia de tempo. A alternativa B é a certa. As outras alternativas, realmente, a gente não consegue encontrar uma aplicação. Nem causa, nem finalidade, nem concessão. Então, certa a letra B. Questão 20. Você pode saber com exatidão o que o senhor acha que está fazendo? Perguntou a Chapeuzinho. O operário madeireiro piscou e tentou responder, mas não conseguia. Neste fragmento, se observa que a pergunta da menina produziu no operário a seguinte reação: timidez, rechaço, estupefação ou chateação. Essa pergunta é interpretativa. A gente exige ver o contexto do que foi dito para descobrir qual é a reação do operário nesse momento. Então, nessa frase, a Chapeuzinho faz uma pergunta que surpreende totalmente o operário. O esperado não seria Chapeuzinho reagir nesse momento, mas todo mundo esperaria que o operário fosse salvar a menina e conseguir matar o lobo. Então, gerou no operário um sentimento de surpresa. E isso dá para ver até no final desse trecho, que ele tentou responder, mas não conseguia. Acho que ele ficou sem palavras, né? Diante da surpresa que ele teve. E dessas 4 opções, a única que significa surpresa é a letra C, estupefação. Chateação não é, rechaço não é, porque ele não, pelo menos nesse momento, não teve nenhum comportamento de rechaçar o que ela disse. E timidez não foi por causa de timidez que ele não conseguiu responder. Então foi surpresa, né? Estupefação, certa é a letra C. E a questão 21 é interpretativa também. Mas eu vou deixar para vocês fazerem e escreverem a resposta aqui nos comentários. Valeu?